Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles e atualmente estudando a obra O Homem Integral. Sou Patrícia Lins e já estamos aqui com o nosso nobre amigo de todos os domingos, Robson Cunha. E aí, Robson, bom dia. Bom dia, Paty. Bom dia a todos. Sempre bom estar aqui nessas manhãs de domingo. Um excelente domingo a todos, para todos os que estão aqui, para todos os seus amados também. Assim seja. Então, gente, só para lembrar, como a gente sempre faz antes de começar, porque alguém pode estar caindo nesse vídeo, né? Por assim dizer, pela primeira vez, nós iniciamos o estudo do Homem Integral no início do ano, dia 3 de janeiro. Nosso propósito aqui não é fazer um curso teórico, formação sobre psicologia ou psicanálise. O link da obra, para quem se interessar, se encontra na descrição desse vídeo. Hoje, o nosso capítulo de estudo é o 3, a ansiedade. A gente também foge, né, de fazer propriamente uma análise, intervenção ou psicoterapia de grupo, mas, ao mesmo tempo, encorajamos aqueles que quiserem participar conosco, com comentários, ponderações, reflexões, perguntas, e pediríamos que, evitando dar detalhes da vida pessoal própria ou de outrem, mas o objetivo mesmo é o estudo, né? Não um estudo psicologizante, mas evangelizante, ou seja, que a gente possa extrair dos textos da veneranda instrutora autopercepção, disciplina e formas da gente se entender melhor, né? Nosso propósito é esse, fazer o estudo do espírito, coletivamente, né, juntos aqui. Então, para começar, vamos fazer a nossa prece. Robson, você poderia nos dar a honra? Divino Mestre, estamos aqui mais uma vez, reunidos com o propósito de aprendermos muito do que trouxestes para nós, trazidos também por vossos espíritos de luz, aqueles que doam suas energias para nos trazer informações que nos auxiliem nessa caminhada, nesse processo de nos tornarmos espíritos moralmente melhores. Pedimos a vós, Senhor Jesus, que nos permita intuir e inspirar e que use cada um de nós como instrumentos do vosso propósito. Compensa as nossas carências, as nossas incompetências. Corrige-nos por vossos mentores, Senhor Jesus, a nossa ignorância, para que os corações que recebam essas mensagens façam o uso adequado e correto de todas elas. Que assim seja. Assim seja. Vamos falar aqui com o pessoal que chegou já. Jodete, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Maria, muito bem-vinda. Dimas também, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom, meus amigos, o capítulo de número 3, intitulado Ansiedade, como a própria Maria José muito bem percebeu, a gente até comentava aqui, viu, Maria? Robson e eu, antes de entrar, denota a atualidade, né, e a contemporaneidade deste fenômeno. Ela parece, inclusive, antecipar muitos transtornos que pululariam, né, no século XXI, no nosso ano. E uma coisa assim, muito interessante é aproveitar o tema da ansiedade para fazer algumas distinções importantes, né? Como a gente pôde abordar no capítulo da rotina, a gente sabe que no caso da ansiedade, o medo é uma emoção humana, mas tem algumas situações em que esse medo exacerbado acaba dando origem a conflitos, em situações ainda mais persistentes e pertinazes a transtornos,
E isso, logicamente, é um entrave ao próprio progresso do espírito, à sua saúde integral. Então, Joana começa colocando um outro polo igualmente negativo, tão quanto a rotina que a gente viu no capítulo 2, que é o comportamento ansioso, em busca de lidar com essa celeridade das informações, com as pressões econômicas, sociais, né, do comportamento externo, o homem busca saídas. E nem sempre ele opta pela porta mais segura, né, pela saída para o seu mundo íntimo. Então, o comportamento ansioso é meio que uma resposta de, por conta do medo, tentar se antecipar com certa angústia às situações que lhe ocorrem, buscando a fortaleza em coisas que são, na verdade, areia movediça e que não lhe promovem nenhum tipo de arrimo como ele necessita. E aí é muito interessante porque Joana faz uma distinção entre aquilo que é expectativa e o que é a ansiedade. Ou seja, ela chega a discernir que há uma espécie de ansiedade natural, por assim dizer, que é aquela expectativa que nós temos diante, por exemplo, de uma resposta. Quando a gente faz um convite, a gente espera o retorno, quando a gente manda um currículo e espera, né, que o RH aceite a nossa proposta, quando a gente quer ver um desfecho de uma conclusão ou de uma determinada situação, quando a gente investe em alguma coisa, né? E esse investimento não é exatamente financeiro, econômico, mas um investimento também de afeto. Quantas vezes as nossas expectativas não estão lançadas em relações amorosas, em relações afetivas? Mas isso é diferente da ansiedade que ela começa a discernir no capítulo como a patológica, que tem um quadro, né, uma sintomatologia muito difícil, né, que precisa para sua terapêutica de uma associação de diversos recursos, o recurso médico, medicamentoso em muitos casos, a terapêutica do evangelho, né, a terapêutica enquanto sanar, ou pelo menos cuidar da saúde das nossas relações, a própria terapêutica do espírito, a terapêutica psicológica, esforços conjuntos para que a gente possa enfrentar esses desafios, como, por exemplo, palpitações, taquicardia, dor torácica, sudorese, tremores, distúrbios os mais diversos do funcionamento cardiorrespiratório, perturbação gástrica, dor de cabeça, o sentimento de aflição persistente, inclusive a insônia. Então, é lógico que tem condições externas, como por exemplo a própria pandemia pelo coronavírus, que aumentaram a sensação de instabilidade, de medo, as notícias de mortes cada vez mais crescentes que têm sido veiculadas. Então, isso gera um clima de instabilidade e pavor. A morte iminente, especialmente preocupante quando a gente não tem, por exemplo, uma ideia da imortalidade da alma, mas bem antes da pandemia, a nossa vida cotidiana, o desenho das redes sociais, tudo isso buscava estimular pensamentos acelerados e ansiosos em nós. Então, daí a frequência, né, de casos de ansiedade, principalmente na nossa sociedade atual, tão tecnológica, né, e tão marcada por essa espécie de intoxicação eletrônica. Não é isso, Robson? Perfeito, Patrícia. Eu vou me permitir fazer um preâmbulo, se pudéssemos conceituar de uma forma simplista, porém adequada e fundamentada a ansiedade, ela seria tão somente a sensação da falta de controle. Ponto. Então, a sensação que temos de não ter o controle sobre um evento, sobre um fenômeno, sobre uma circunstância, sobre uma contingência, starta todo o processo derivado da ansiedade.
o processo neuroquímico, que é o mesmo neurohormonal, um processo fisiológico, um processo comportamental. Então, assim, vamos observar que Patrícia trouxe aí um conjunto eu diria, fontes de estímulos, né? Fontes de estímulos. A gente vai parar aqui, fonte de estímulos. Porque essas fontes de estímulos que Patrícia relacionou, se a gente observar, estão fora de nós. Tá lá fora, tá no mundo. Tá no mundo, né? Então, essas fontes de estímulo qualquer, né? Que a gente vai ver que pode ser dois aqui. Mas, assim, essas fontes externas, sempre externas, de estímulos de respostas, elas não necessariamente são ansiolíticas. Elas não necessariamente produzem ansiedade. E não têm essa capacidade. É a realidade, é o mundo. Eu costumo dizer, quando a gente terminar essa conversa aqui, o mundo vai estar do mesmo jeito, porque o mundo não faz terapia, né? Então ele vai estar do mesmo jeito. Mas a gente pode sair diferente. Aí é que está a questão. Porque assim, se o mundo está do mesmo jeito, eu não posso modificar o mundo, eu tenho que entender isso. Mas eu tenho controle sobre mim mesmo, já que não tenho controle sobre as coisas de fora. E se tenho controle sobre mim, o modelo de resposta que eu vou adotar para me relacionar com as circunstâncias, com as coisas do mundo, aí sim é que é determinante da serenidade, como diz Joana de Ângeles, ou da ansiedade. Então, vamos pegar o que é nosso, trazer para nós, porque ficaríamos na hipocrisia, como diz também, né, a veneranda, e precisamos sair dessa hipocrisia e pegar a ansiedade que é nossa. A ansiedade é nossa. É um produto nosso. A Patrícia também traz um ponto muito interessante, e a gente vê assim, ó, veja como uma coisa é tão relativa. Os orientais, eles têm um nível de tolerância zero para a ansiedade. Zero. Zero. Qualquer coisa diferente de zero, qualquer nível de ansiedade diferente de zero, não é adequado. Mas nós ocidentais temos isso um pouquinho, né? De aceitarmos uma dose relativa de ansiedade, né? Aquela ansiedade que nos estimula a competitividade, a atuação, as atitudes. Mas se a gente for perceber, a ansiedade ela é decorrente, derivada da forma com a qual eu vejo o mundo. Ponto. Né? É lógico que a gente tem o que eu chamaria de ansiedade criativa, aquela ansiedade que me transforma, aquela dose de ansiedade que cria um novo eu, né? A gente não vai buscar por ela, mas diante de uma situação em que eu passo a apresentar sintomas ansiosos, não vou focar nisso, porque é um risco muito grande, as pessoas começam a ouvir uma relação, uma lista de sintomas, e diz, eu tenho esse, não, esse eu não tenho, mas esse eu tenho a maioria, então eu estou ansioso, logo, sabe? E não é isso o nosso propósito aqui, né? Então, assim, quando a gente percebe esse conjunto de desconforto, né, através dos sintomas, eu posso me recriar, porque isso vai servir para mim como um alerta para que eu perceba que o modelo de resposta, a minha forma de me relacionar com as circunstâncias, né, não estão sendo adequadas. E aí eu preciso também trazer um ponto que Patrícia traz, porque a imortalidade, eu considero aqui que somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, mas aqueles, né, que não se enquadram nessa configuração, vamos dizer assim, também têm as suas convicções e a gente chamaria de uma outra forma, né? Mas a alma, ela é imortal enquanto dure, vamos dizer assim. Para nós espíritas, ela é imortal. Então, esse modelo de resposta que passa a produzir em nós os sintomas da ansiedade,
nos distancia da ideia, da realidade, da consolação, da imortalidade da alma, né? Então, na medida, a proposta de Jesus, quando prometeu o Consolador, ela é consoladora na medida em que não tenha pressa. Nós vamos nos burilando, a santificação, ela é, né, inexorável, mas fruto de um processo. As coisas que acontecem no mundo têm a causa e a finalidade. A causalidade e a finalidade. Nada é por acaso, né? Então, assim, esse preâmbulo, para que a gente possa entender que nós temos um modelo de nos relacionarmos com as contingências da vida. Fugir ou enfrentar. Fugir nunca é uma estratégia adequada, nunca produz bons efeitos, né? E a própria Joana de Ângeles, mais adiante nesse mesmo capítulo, ela faz referência à medicalização, né? Então, por que a fuga não é um bom efeito? Porque a gente, na verdade, medicaliza o sintoma, né? Mas a causa em nós, a causa externa vai permanecer, mas a causa em nós, da ansiedade, ela não é resolvida quando não enfrentamos, né? Quando fugimos, né? A gente pode entrar numa rotina degradante, né? Já que o mundo é assim, sabe de uma, eu vou esperar a morte chegar, como também Joana diz, quando a gente trouxe a rotina, né? Ou então eu vou enfrentar, não, peraí, se o mundo é assim, é a realidade que se apresenta para mim, o que eu vou fazer com essa realidade, né? E aí eu posso passar a criar um novo eu, criar um conjunto de possibilidades que me permita me relacionar com a vida, aprendendo, crescendo, agregando valor no meu crescimento espiritual, né? No meu crescimento intelectual e por aí. Outro ponto é que Joana traz. A partir daí é que entra esse capítulo, né? Joana diz: bom, aqueles que resolvem fugir da rotina degradante se deparam, né, com as questões do mundo, com a contemporaneidade, com aquilo que o contexto nos traz, que é uma diversidade de causas que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Só esse preâmbulo para a gente ver que ansiedade é meu, né? E a proposta aqui é tomar isso para mim, né? Não é do mundo, não é o mundo que me faz ansioso, para que a gente não tenha a ideia de que não temos o controle. Lógico, sobre o mundo não, mas sobre mim eu tenho controle. Não sei se eu consegui me fazer entender, Paty, ou se você concorda com esse olhar. Assim, penso que, de fato, o controle está nas nossas mãos, mas existem muitas configurações do mundo que nos estimulam a comportamentos mais ansiosos, né? Por exemplo, não é a mera existência da aflição, mas a configuração, por exemplo, de redes sociais, em que há ali uma alternância, um estímulo, a publicação reiterada de fotos, imagens, vídeos, sem que a gente tenha tempo necessário para simbolizar aquilo, gera, a partir disso, pensamentos ansiosos. É lógico que nem todo mundo vai ter esse nível de resposta com base nessa configuração, mas penso que seja um convite natural. Mas, de fato, o poder sempre está nas nossas mãos. Dimas faz um comentário que ele pergunta sobre a ansiedade estar atrelada à percepção negativa do que está por vir, e Maria até faz um outro comentário em cima disso, que pensa que a expectativa de uma boa notícia também traz ansiedade, né? Acredito que, vou até te dar espaço, Robson, para que você comente, mas acredito que as duas, tanto a pergunta quanto o comentário de Maria, eles se combinam, porque, de fato, não apenas a expectativa negativa do que pode acontecer, tanto como, digamos assim, uma especulação com base nas notícias negativas, como a expectativa pelo pior. Joana de Ângeles coloca esse clima de terror, né, por conta da proliferação de crimes, de violências, de enfermidades, né, com níveis cada vez mais alarmantes. Nessa pandemia, por exemplo, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que simplesmente não assistem mais os noticiários porque não querem acompanhar os números. E como a gente está numa pandemia, é de se esperar
que esses números tenham uma crescente até que medidas externas, vacina agora, mas as medidas de isolamento possam surtir efeito para pelo menos atrasar a proliferação da doença. Mas além disso, aquela expectativa inicial, como nós dissemos, por uma resposta, a depender de como a gente lide com esse fato, isso pode gerar também um comportamento ansioso, ainda que seja esperando por algo bom, né? E com a persistência disso, pode vir a se desenvolver um transtorno. Mas você quer comentar, Robson? Eu queria pontuar a contribuição de Dimas, propondo a ele substituir o termo percepção. Não temos essa capacidade, e não é o caso, né, de percebermos. A percepção é aquilo que nós trazemos através de todos os sentidos, né? Nós não percebemos o futuro, nós não percebemos, né, essa questão. Nós produzimos, sim, uma expectativa, isso é uma construção imaginal nossa, e isso me permite insistir que a ansiedade é nossa. Por que que eu vou me permitir insistir um pouquinho nisso? Porque é uma questão de saúde mental, é uma questão de cuidado. E o adoecimento, esse conjunto de patologias decorrentes do transtorno da ansiedade, ele tem essa causa na resposta que eu adequo, na resposta que eu adoto para me relacionar com as coisas do mundo. Relacionamento não é só com as pessoas, né? É relacionamento com as coisas. Eu tenho uma relação com os meus livros que algumas pessoas até sorriem, outras até se estranham realmente, porque se alguém me pedir um livro, eu digo, olha, lave as mãos antes de usar o meu livro, né? Então, não é apego, mas é um cuidado. Então, a gente tem, o relacionamento é com tudo na vida, como eu me relaciono com a contingência, como eu me relaciono com a pandemia, com o fato da pandemia. É a forma com a qual eu me relaciono. Vamos pegar a pandemia que foi trazida aqui, que vai me produzir ansiedade ou não. Vamos observar uma coisa. A contingência pandêmica, ela potencializa comportamentos ansiosos naqueles que estão ansiosos. Ela potencializa, mas ela não cria ansiedade. Ela pode até servir de estímulo para potencializar. Se eu já sou um sujeito inseguro, se eu já tenho um medo exacerbado, né? Além daquele que é o medo que assegura a sobrevivência, se eu já tenho um medo exacerbado, se aquela ausência de controle me afeta por demais, mais até do que aquele normal estatístico, né? Compreensível. É lógico que vem uma notícia de uma pandemia, de um vírus invisível que está olhando para mim, mas eu não sei onde ele está, mas ele sabe onde eu estou. Eu vou potencializar o meu comportamento ansioso, né? E toda a resposta fisiológica, neuroquímica, né? Além da comportamental. Não só potencializa os sintomas também, né? Potencializa esses sintomas da ansiedade em quem já é ansioso, mas produz também novos sujeitos com transtornos de ansiedade, né? Agora, o fato em si, vamos lá, o vírus tem um propósito, sabemos disso, né? Nós espíritas sabemos que o vírus tem um propósito, como todas as outras situações pelas quais passamos, como as hecatombes, como os desastres ecológicos, né? Então, assim, a gente sabe disso. Agora, o que fazer com isso? Se eu entendo que não existem fissuras das leis naturais, eu vou dizer, olha, eu penso que eu estou num processo de olhar para mim e de crescer e de admitir a minha imperfeição e tenho um propósito acompanhado pelo mestre de sair dessa encarnação melhor, sabe? De cumprir essa reencarnação, sem neurose, mas de cumprir. Eu posso pensar, esse vírus não é para mim, tá? Agora, se for, Senhor, seja feita a vossa vontade, entende? Tem ansiedade? Não.
Tem medo? Não, tem precaução, tem prudência. Nós não estamos dispensados disso. Se eu me relaciono com a circunstância com prudência, né, com precaução, é a dose certa do medo. A prudência é estimulada pelo medo, mas é aquele medo primário, né? É uma emoção primária que assegura a sobrevivência. E esse medo, eu preciso fazer uso adequado dele. O que excede a prudência já não é mais um medo que a gente possa dizer saudável, ele já vai produzir efeitos. Então, é uma proposta. Eu não estou trazendo aqui nenhuma verdade, mas, assim, outro ponto, quando a gente traz, é assim, a gente sabe que as causas que podem produzir estímulos a respostas ansiolíticas, a respostas ansiosas, nós temos demais. Não precisava nem o vírus vir, porque já tínhamos muitas, mas ele veio por uma razão especial e muitas vezes somos gratos a ele, porque ele nos colocou em contato com a gente mesmo. Nós convivíamos com pessoas da nossa família há longos anos e não conhecíamos essas pessoas. E foi exatamente na proposta do distanciamento e do isolamento que passamos a conhecer o outro que convivia comigo e com quem eu convivia, que eu não sabia. Que ele tinha outras questões, que ele tinha uma alma, que ele tinha dores, que ele tinha propósitos. Então, as contingências... Agora, se eu olho, poxa, eu me trouxe para casa, eu não suporto ficar em casa, eu não suporto conviver com o meu parceiro, sabe? Então, é lógico que eu vou produzir sofrimento, que eu vou produzir ansiedade. Mas se eu busco uma finalidade positiva, construtiva, agregadora, né, naquilo que se acontece diante de mim, para mim, a resposta será diferente. A resposta será diferente. Então, assim, muitos pontos a irmã Joana de Anjos ela nos traz, mas a gente tem, assim, o cenário é esse. Mas eu só vou produzir uma ansiedade patológica se eu catastrofizar esse cenário. Então, é lógico que amanhã, em outra live, eu posso estar até dizendo outra coisa e dizendo muito do que estamos dizendo aqui agora. Mas, até o momento, a ansiedade decorre da forma com a qual o meu olhar interpreta a situação que acontece. Até a filosofia questiona o termo realidade, né? Porque a coisa que acontece, será que realmente a gente pode nominar de realidade dois sujeitos diante do mesmo fato? Eles têm certamente interpretações diferentes por conta da subjetividade, né? Agora, tem uma parte da coletivização que a sociedade impõe, que aí sim, né, a gente vai atender a um chamado de uma manada, e essa coletivização que também Joana de Ângeles traz, ela recalca a subjetividade e produz neurose, produz ansiedade. Eu me distancio de mim, né? Eu já não sei mais, eu tenho a minha identidade fragmentada, na medida em que há uma exacerbação do risco, e a gente vê um conjunto de pessoas apresentando uma forma de resposta, muitas vezes inseguro, eu me questiono, será que eu não estou errado? E sigo os outros. Né? Então, assim, as políticas as políticas governamentais, elas podem servir de estímulos à ansiedade, né? Mas eu posso também dizer, olha, a política pode ser qualquer uma. Eu vou construir e criar possibilidades para assegurar minha sobrevivência, para viver bem, né? Níveis de emprego, condições para sobrevivência, a própria competitividade, o desejo do outro me provoca ansiedade. Sabe aquela coisa dos próprios pais dizerem, não me deixe morrer sem ter netos. Olha só, percebe? Isso é dos pais e provoca ansiedade nos filhos, ansiedade que adoece muitas vezes. Então, as fontes de estímulos são muitas, e é por isso que faz parte do crescimento,
faz parte da construção do autoconhecimento, da expansão da consciência, entender e separar a proposta do desenvolvimento, da evolução moral e espiritual, passa pelo desenvolvimento da consciência, que é a mesma coisa, evolução moral, né? Evolução espiritual, expansão da consciência, trazer as minhas questões sombrinhas para a luz da consciência. Né? Então, eu preciso entender que eu preciso lidar com as coisas do mundo de uma forma adequada, oferecer respostas adequadas para as situações que nos acontecem. É um tema complexo, não é, Patrícia? A ansiedade, a gente pode ver de diversos aspectos. A gente luta até contra o tempo para tentar falar alguma coisa que ajude a compreender e a sairmos daqui nos relacionando de uma outra forma com as coisas da vida. Eu acho que a gente precisa ter cuidado ao ponderar algumas coisas, né? Por exemplo, é lógico que a gente não desconhece que as leis de Deus têm mecanismos, principalmente voltados à própria destruição. A lei de destruição é uma das leis morais, mas a gente não desconhece que a pandemia causa efetivamente muito pânico e dor. Formas de desencarnação dolorosa, né? Como, por exemplo, foram nas grandes guerras. E assim, é lógico que a gente entende que há uma mensagem subliminar com isso, que há um estímulo para a solidariedade, que sempre está presente nas grandes catástrofes, mas isso é diferente da gente ficar feliz por passar por um processo como esse. A gente tenta, né, e é o nosso esforço mesmo, de buscar uma lição por trás disso. Assim, mas um fato também é que essa percepção negativa ao que o Dimas se refere pode inclusive fazer menção à nossa percepção extrasensorial, como a gente fala no senso comum, que no espiritismo a gente fala como sermos antenas psíquicas e percebermos, né, a psicosfera que nos rodeia. Então pense que num período como que nós estamos vivendo, né, por que tem aumentado assustadoramente os níveis de ansiedade? Antes, lógico, já tinham estímulos que poderiam gerar comportamentos ansiosos. Mas por que houve um boom disso na pandemia? Porque é como a imagem de um médico que vai andando pelo hospital, né, e vai percebendo ali os leitos dos doentes. E percebe que ele tem um limite de capacidade de atendimento, um limite físico, do seu próprio esgotamento físico, que ele também precisa cuidar, da sua equipe que é limitada, dos recursos de oxigênio, de medicamentos que são limitados, e ele se sente meio que ansioso mesmo, né, com a necessidade, com o desejo de ajudar e de debelar aquela doença. Lógico que nesse ponto a gente sabe que há muito, né, ele vai fazer o máximo, ele vai se esforçar até o limite das suas capacidades, mas existe algo que está fora da sua capacidade de resolver. Então, dentro desse aspecto, a sensibilidade, de um modo geral, ela de fato tem se aflorado nesse período, mesmo para pessoas que não sejam, por exemplo, médiums ostensivos. O aspecto obsessivo é um aspecto também que não pode deixar de ser levado em conta. Embora, nos nossos estudos aqui da série psicológica, a gente autocentre o espírito próprio, né, nós. Ou seja, a gente não está querendo colocar a culpa no obsessor, mas a gente não pode desmerecer que esse aspecto existe, que ele tem influência com os transtornos psiquiátricos, tem influência com os conflitos psicológicos, porque o que Robson trouxe, porque a nossa estrutura psíquica ainda é fragilizada, porque o nosso comportamento emocional ainda é inseguro, né? E aí Joana traz algumas hipóteses, digamos assim, né, diagnósticas, para verificar qual a psicogênese da ansiedade, né? Onde é que exatamente ela tem raízes, né? Porque as dificuldades econômicas sempre existiram, né? As crises financeiras, mundiais até, elas já são bem anteriores ao ano de 2021. Essa competitividade que a gente fica lutando para
por recursos e cargos, mesmo dentro dos ambientes espíritas, mesmo dentro das casas espíritas, a gente vê as pessoas perdendo sono, né, se indispondo com os outros por conta de se manter numa função em que a caridade deveria estar em primeiro lugar. As ameaças de guerras, polarizações, instabilidade política, econômica, as notícias sensacionalistas, tudo isso vai agravando o nosso estado de ânimo, né? Como se fosse instaurado um terrorismo velado. E a partir daí, a pessoa, né, vivendo naquele clima de terror, esperasse sempre pelo pior. Mas isso é de um ponto de vista material. E aí é que entra o grande trunfo que nós espíritas cristãos temos. Porque pelo conhecimento da imortalidade, a gente sabe que esse estágio na vilegiatura carnal é apenas um trecho muito curto da nossa existência, né, como espíritos imortais. Então, isso faz a gente relativizar os fatos que nos acontecem. Não é desmerecer, não é deixar de sofrer, mas ter impactos menores em decorrência desse sofrimento. Eu lembro do filósofo Søren Kierkegaard, que ele falava sobre angústia, e ele coloca a angústia como algo necessário ao ser humano, a fim de que ele questione a finalidade da existência, a fim de que ele se movimente para buscar novas razões para poder seguir, ou seja, vencer a insegurança, o medo, esse desejo de controle e de poder que Robson nos traz, que traduz, na verdade, falta de confiança em si mesmo, falta de confiança na vida, falta de confiança em Deus, né? E pensar que, assim, enquanto crise de ansiedade, ou enquanto transtorno que tem a sintomatologia estudada pela psiquiatria, a intervenção medicamentosa, ela deve ser acompanhada e ela é muitas vezes necessária, mesmo que seja por um curto período, ela precisa ser acompanhada pelo médico. Então, o que a gente vê, assim, de, digamos, ruim nesse fenômeno é a automedicação. Cada vez mais pessoas recorrem, por conta própria, a esses medicamentos, né, ansiolíticos, benzodiazepínicos, para poder dormir bem, sem necessariamente estar num acompanhamento, né, numa terapêutica médica, sem uma terapia psicológica. Porque a gente sabe que o propósito do ser imortal é crescer para Deus, né? É progredir moralmente. Mas a gente está no corpo. E a gente sente repercussões físicas do tremor, da cefaleia. Então, não dá para estudar o evangelho numa crise de ansiedade. Se a gente chega nesse ponto, de fato a gente precisa contar com a própria ciência, né? Que está aí para nos promover alívio e fazer com que a gente progrida, né, para Deus. E aí, Joana, nesse momento, ela fala sobre a robotização, né? Tem um momento da obra que ela cita a robotização no sentido de inovações tecnológicas, talvez o fenômeno da própria automação industrial, mas hoje a gente tem um outro sentido também para a robotização, que é a intoxicação eletrônica. Os dispositivos eletrônicos, eles fazem parte do nosso lazer, do nosso trabalho, da nossa vida prática. As redes sociais, principalmente nesse período de isolamento, a gente usa para muita coisa. E como a tecnologia em si mesma é neutra, a gente também precisa se precaver sobre os usos que a gente faz, né? Mas parece mesmo que a gênese da ansiedade, como Joana traz, está no ser esvaziado de idealismo, né, do ser que se comporta de modo mesmista, como a gente viu lá no capítulo de rotina, que parece triunfador, mas que desumaniza o seu semelhante, que objetifica as pessoas, que idolatra aqueles que são violentos, né, que têm personalidades extravagantes, que não se adapta aos desgastes físicos, né, que com o passar do tempo a gente tende a engordar, a gente tende a envelhecer, a gente vai morrer, não percebe a morte como fazendo parte do fenômeno natural da vida. Eu vejo cada vez mais jovens
por volta dos seus 23, 24 anos, fazendo intervenções plásticas. Se justifica, por exemplo, né, no caso, vamos supor, de um acidente ou de outra coisa assim, recomposição de mamas, no caso da retirada das mamas numa situação de câncer avançado, e se justifica também por estética, por que não? Mas o que a gente tem visto é um movimento de jovens cada vez mais cedo buscando essas ferramentas, como se quisessem eternizar a juventude, como se o envelhecimento fosse algo horrível, tenebroso, e que parece mascarar a própria realidade emocional, né? As próprias aspirações e reações que não conseguem controlar e acabam recorrendo ali ao bisturi. Não é isso, Robson? Perfeito, Patrícia. Eu vou pegar um gancho nessa última fala que você traz, quer dizer, na penúltima, quando você traz a informação da Gênese, né, por Joana de Ângeles. A gênese da ansiedade está no ser, né? Ponto. Então, assim, corrobora a nossa fala, porquanto a gênese da ansiedade está no ser. Isso é meu. Eu preciso ter essa consciência. Tudo mais é efeito de mim, efeito da minha resposta, efeito da forma com a qual eu olho para a vida. Angústia que você trouxe é uma coisa assim que a gente precisa fazer as pazes com a angústia. Alguém me diz assim, Robson, a minha terapia não está evoluindo. Eu estou ficando angustiado, triste mais frequentemente. Eu estou introspectivo, eu me pego querendo ficar só. Em psicoterapia, a gente precisa entender que evolução é o oposto do senso comum, né? Então, quanto mais dói, quanto mais nos puxa para dentro, mais evolução nós temos no processo de transformação do sujeito, de nós mesmos, né? E Joana de Ângeles, ela é contundente nisso. Sem dor não tem transformação. Então, nós temos mesmo que ir ao encontro das nossas dores. Um bom ponto que você trouxe é a questão médica. Eu converso, converso com alguns médicos, até mesmo recém-formados, porque esses jovens, nós tivemos nada fora do correto, mas assim, a formação de muitos acadêmicos em medicina, ela foi priorizada para que esses jovens fossem colocados a serviço da contingência. Nós conversamos com esses jovens e conversamos com médicos experientes e a gente percebe que a forma de se relacionar com a contingência é diferente. Mas por que diferente? Porque a experiência, ela também é estruturante, né? O olhar de um profissional experiente, que tem um arcabouço, né? Nos efeitos, nas consequências, na confirmação de prognósticos, quando lida com a saúde, dá segurança. Ele já lida mas com estresse físico, esgotamento físico, porque tem médicos aí trabalhando 140 horas semanais, foi o máximo que eu recebi, né, de informação até agora. Então, ele tem um esgotamento físico, mas o nível de ansiedade, ele existe, lógico, mas é muito, muito, muito inferior àquele jovem que ingressa na prática da medicina, saindo da academia. Por quê? Porque não tem a sensação de controle. Por quê? Porque não tem o arcabouço da experiência, né? Então, tudo é novo e os efeitos são incertos, né? Eu gostaria de comentar também o aspecto obsessivo, porque, assim, eu gostaria muito de trazer o que penso a respeito disso. E o processo obsessivo também é consequência da forma com a qual eu lido com as contingências. É consequência, é efeito.
Na medida, é por isso que Joana traz o ser integral, corpo, mente e alma. Se o meu corpo não é cuidado e se debilita, instantaneamente a minha emoção, ela se altera. E se a minha emoção se altera, o meu espírito se afeta e vai entrar numa frequência vibratória inadequada. E é exatamente quando se chega, por efeito, por consequência emocional, numa frequência vibratória inadequada, que aqueles que sintonizam, que estão na mesma faixa, se aproximam. Somente aí. Né? Então, quando a gente traz a obsessão no seu ponto mais extremado, né, a gente precisa voltar um pouquinho na gênese também desse processo obsessivo, para que a gente possa perceber que tem um eu aí envolvido nisso. Né? Tem o que é meu ali também, por quanto a obsessão ela é efeito, ela é consequência do meu estado emocional. Joana diz que a psique, a mente e o espírito não são três instâncias, é uma única instância. Né? Então, assim, se as minhas emoções elas se fragilizam, não é nem instantaneamente, talvez por ignorância ou pobreza, né, do meu vocabulário ou da própria língua, concomitantemente, juntamente, o espírito também tem a sua frequência rebaixada. Essa frequência mental provocada por um rebaixamento das emoções vai afetar o padrão vibratório e vai trazer a regimentar espíritos que estejam no mesmo padrão, né? Se eu rebaixo o meu humor, entro no estado de depressão, obviamente, que eu vou atrair espíritos depressivos, deprimidos. Agora, eles chegam, e vejam que é um processo também, eles chegam e passam a nos conhecer. Se dermos tempo para ele, ou melhor, se dermos mais tempo para o nosso estado de rebaixamento de humor, de depressão, mais tempo ele permanece em nossa companhia e mais tempo ele vai nos conhecendo, sabendo das nossas fragilidades e vai fazer o uso que ele entende, né? Que corroborem com os propósitos dele. Então, o processo obsessivo, ele também tem uma gênese em mim. E sou defensor da autodesobsessão, porque, assim, quando a gente procura um centro para deixar o obsessor lá, eu estou questionando as leis divinas. Tranquilamente, porque, assim, como me mandam para cá para um processo de crescimento espiritual, eu avanço tanto, cresço tanto, estudo tanto, passo por tantas experiências, aprendo com essas experiências, aceito a dor, dialogo com ela, aprendo, cresço, e simplesmente tem uma brecha que vem um obsessor e me puxa para trás, né? Então, ele também não é meu, nós vamos deixar lá, mas na certeza que eu também não concordo com esse termo obsessor, é um espírito que vai ser santo também, né? E quando a gente coloca assim obsessor, a gente está numa proposta separatista, eu e ele. E não é eu e ele, nós somos nós. Nós dois somos nós. Não faça por ti, não faça pelo outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Faça por ti, né? Ame como gostaria de ser amado, é a proposta do Divino Mestre. Isso vale para o obsessor também. Eu preciso amá-lo e me relacionar com ele e compreender que ele está na fase do processo evolutivo dele. Agora, eu posso me relacionar com ele de duas formas: deprimido e deixar que ele entre e faça festa, ou simplesmente dialogar com ele e crescer. Está certíssimo o ponto em que nós estamos aqui, porque na teoria a prática é muito fácil, mas na prática a teoria é muito difícil, né? Porquanto uma coisa é sentados aqui conjecturando a respeito de, a outra é quem está envolvido no processo de luto por perda dos entes queridos, vítimas, né? Da contingência, é uma outra situação, aquele que está imerso numa experiência. E muitas vezes é aí que o sujeito precisa recorrer a uma ajuda externa, porque dentro do problema, no mesmo ambiente onde
a instabilidade emocional aconteceu, nós não podemos curar essa instabilidade, a gente precisa sair disso. E muitas vezes a gente não consegue sair do processo de afetação emocional e precisamos buscar uma ajuda de fora, para que essa ajuda entre no nosso mundo, na nossa dor, pegue na nossa mão e nos tire. Mas não é uma ajuda que fique de fora chamando, não, venha cá, você consegue, é fácil, mude de pensamento. É um positivismo romântico que banaliza a dor, banaliza o sofrimento e não ajuda. Eu vi uma imagem fantástica, se eu puder com as palavras reproduzir, alguém que estava numa fogueira, totalmente amarrada numa haste, sendo queimada viva, e simplesmente alguém de fora pense positivo. É lógico que não é simples assim, né? A gente precisa mergulhar no nosso interior para que a gente possa perceber isso. O estado do corpo, ele é decorrente das nossas emoções. O corpo, uma das tantas finalidades, além da principal delas, é trazer um conjunto que processe a experiência e imprima no perispírito o resultado dessa experiência. O corpo, ele tem uma propriedade da expressão somática das nossas emoções. E a gênese das enfermidades, ela está muitas vezes nas nossas emoções. O primeiro, aquele que tem medo da contaminação, certamente se contaminará, não é por uma teoria ou por uma lei de atração. A questão não é essa, tem um componente científico e fisiológico nisso. Porque na medida em que o meu medo é exacerbado, o primeiro sistema do humano a ser debilitado é o sistema imune. As nossas emoções fragilizam primariamente, instantaneamente, o nosso sistema imune. Então, a partir daí é que a gente pode vir a adoecer. Eu reconheço que é um ponto muito complexo, porque tem diversos fatores, né? Mas a gente não pode deixar de olhar, como muito bem Patrícia trouxe, a gênese disso tudo, né? E compreender os efeitos, mas entender que estamos aqui por misericórdia do Criador, o Criador é perfeito, e para essas contingências eu também sou perfeito. Isso não é romantismo, eu sou contra o romantismo. A medicalização, eu entendo que ela é lógico, ela é necessária em alguns casos, mas, como Patrícia também maravilhosamente pontuou, se recorre à medicalização como fuga, e não é uma estratégia adequada. É preciso se enfrentar a situação e buscar saber por que estou ansioso, por que fico ansioso, por que o meu estado é prevalentemente de ansioso, e buscar em mim, encontrar em mim a resposta. Não é nas coisas da vida, porque não podemos mudar. Mas a medicalização, ela tem o propósito de estabilizar o sujeito, né? É lógico que a gente não vai deixar o sujeito se afundar, mas ele precisa ser estabilizado muitas vezes para que o diálogo, né, com um tratamento de ajuda possa se estabelecer, né? Então, seriam esses pontos que eu gostaria de ter trazido. Ótimo. E aí, gente, depois dessa psicogênese, né, dessa busca pelas raízes no espírito, Joana também coloca uma, assim, deixa eu só fazer um parêntese, vocês até desculpem, né, os vídeos das lives serem mais prolongados do que atualmente a gente faz, uma doutrinária de 1 hora, mas é porque um texto de 3 páginas de Joana de Ângeles poderiam aqui gerar 4 horas de reflexões, né, Robson? Então, vocês desculpem até a nossa... É uma incapacidade nossa mesmo de ser mais conciso. Tenham paciência conosco, mas tem uma parte que eu penso que a gente não pode deixar de falar também, que Joana fala do contexto histórico e tentativas de superação que o ser humano fez para tentar vencer, né, esses fatos históricos. Ela não cita assim frontalmente, mas ela diz
que em uma época da humanidade, as nossas ações foram baseadas em proibições. E ela cita a idade medieval, ela chega a fazer referência no texto. Então eu acho isso muito importante para a gente entender que provavelmente a ansiedade de hoje, né, essas, digamos assim, prerrogativas que a gente tem no nosso espírito imortal, não é algo de agora, mas é a herança que nós temos de nós mesmos. Então, por exemplo, lá a partir do século V, quando a gente tem a inauguração do período medieval, que os historiadores chamam da Idade da Fé, houve lá o primeiro concílio de Nicéia, já no ano 325, e a partir daí, o cristianismo, tal qual a gente conhecia, como cristianismo primitivo, passou a ser institucionalizado e deturpado. Por um lado, isso foi positivo, porque o imperador Constantino, imperador romano, ele fez algo que impediu, ou pelo menos diminuiu muito, a perseguição aos cristãos, após o concílio de Nicéia, né, e o Édito de Milão. Mas tem um lado pernicioso, que Leon Denis, para quem tiver interesse, até aborda na obra Cristianismo e Espiritismo, que é essa deturpação da mensagem mais essencial do Evangelho. E os horrores que foram feitos na Idade Medieval, todos conhecem, né? A citar que uma vida de penúria e de privações materiais poderia fazer com que na vida espiritual a gente tivesse benefícios abundantes, né? O que é uma deturpação daquilo que Jesus veio trazer como o reino dos céus não vem com aparências exteriores, que a gente deve se despojar dos nossos bens para segui-lo. Porque o objetivo da igreja nesta época, falando esse tipo de coisa, não era preparar a gente para a desencarnação e para o desapego. Era encher os bolsos. Era o enriquecimento da igreja enquanto instituição clerical com base na exploração humana. Então, quando a gente aborda, por exemplo, fenômenos obsessivos, vendo esse contexto histórico, a gente entende que mesmo que tendo sido, digamos assim, por erros nossos, por desvios morais, né, por ter feito mal aos nossos semelhantes, e, entre aspas, a gênese do processo obsessivo estar conosco, a gente não pode desconsiderar que, com base nessa ligação em desafetos de outrora, nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos agora acompanhados por uma nuvem de testemunhas e de vítimas nossas de outrora, que agora nos acompanham. Então, a carga ansiosa, a carga depressiva, né, a carga de pânico, que muitas vezes a gente pode observar, em alguns casos hoje, ela não é apenas do ser imortal, mas é do ser imortal junto com os credores, digamos assim, desse ser imortal, junto com aqueles com quem ou a quem eu fiz mal, a quem eu danei, digamos assim, de algum modo. Isso para quem cometeu, né, digamos assim, pessoalmente os equívocos, como para aqueles que hoje se dizem cristãos. Porque aqueles que foram martirizados nas fogueiras da Santa Inquisição, também na Idade Medieval, todas as vezes que eles ouvem algum religioso falar em nome de Deus, é como se ele fizesse uma extrapolação e englobasse todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco. O próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, nos diz isso. O cristão precisa estar preparado em relação ao assédio daqueles que foram martirizados pelos maus religiosos do passado, porque a gente carrega a mesma mensagem, ainda que a gente não tenha tido nenhuma relação direta com o fato, mas a solidariedade, né, dessa coletividade, desse corpo, precisa também depreender que a gente tem que ter paciência em relação a esses processos, e tá aí mais um convite para a gente se melhorar. Então, Joana vai dizer que esses dogmas que foram baseados em proibições, em terrorismo, né, que estimularam coisas como o medo da morte, a pecaminosidade do sexo, né, e daí a obrigatoriedade do celibato sacerdotal, que no fundo também parece ter a ver com esse fato dos bens da igreja não serem repartidos com outros entes familiares,
o medo do inferno, a subserviência e o temor, né? A reverência a ídolos, a ritualização excessiva, venda de indulgências, é como se isso fosse impregnando, né, imprimindo no inconsciente coletivo esse medo, um medo que a gente não sabe exatamente do que é, né, um temor que a gente não sabe exatamente de onde vem. É lógico que após essa fase negra, né, do mundo, a gente passou por reformas que tentaram reaver aquele sentido mais profundo do cristianismo primitivo. Por exemplo, a reforma protestante no século XVI quebrou um pouco essa tentativa da igreja de ter uma supremacia do poder, né? Mas mesmo assim, a gente ainda hoje observa excessos de fanatismo, de incredulidade, né? Então, Joana propõe como terapêutica eficaz, com base em todo esse apanhado histórico, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da sinceridade, da honestidade para consigo. A terapia do evangelho em primeiro lugar, né, lembrando que na questão 799 de O Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer a Kardec que o principal trunfo, né, a principal importância do espiritismo é que ele se opõe ao materialismo. Mas ainda assim, a gente ainda vê o materialismo presente nas atividades espíritas, entre nós espíritas, né? E a gente também vê flagrantes de ansiedade entre nós espíritas, que já cultivamos ideias espiritualistas, mas que às vezes não colocamos ainda as palavras de Jesus nos nossos ouvidos, que ainda temos muito a nos trabalhar intimamente, que ainda temos muitos desafetos a resolver, né? Seja em terapias desobsessivas, seja em autorreflexão, né? Então, a discussão se dá para que a gente possa, de base agora, de posse do Evangelho, trabalhar em prol do nosso equilíbrio e também em prol da reparação para com esses relacionamentos mal sucedidos, utilizando os nossos recursos internos para enfrentar os desafios, né? E uma coisa também que Joana diz, que é muito importante, é que a gente se livre do excesso de tecnologia, do falso conforto material, porque a gente está aqui só de passagem, entendendo que o remédio salutar é a nossa transformação moral para o melhor. E Jesus deu-nos o exemplo de como é possível ser feliz vivendo com pouco. Isso pode nos tornar mais sensíveis a essa mudança de comportamento, mas entendendo que o processo é longo mesmo, e que provavelmente ele vai se estender por toda essa reencarnação e ainda as próximas. Que para a terapêutica a gente precisa associar aquilo que a gente já tem dos conhecimentos médicos, psicológicos e espirituais, que os hábitos edificantes que a gente falou no capítulo passado, como as leituras, meditação, a disciplina da vontade, o trabalho no bem, nutrir esses ideais espiritualistas, né, exercitar a compaixão. Hoje já tem até algumas terapias psicológicas que utilizam a compaixão, né, como, digamos assim, objeto de estudo. Terapias bioenergéticas, passes, águas fluidificadas. Isso vai nos livrar da ansiedade? Bem se vê que não. Mas pode ser um paliativo importante para que a gente, nos momentos, né, de crises mais acentuadas, tenha um espaço, um alívio, um refresco, com o objetivo de que tenhamos mais tranquilidade para enfrentar os embates que nós precisaremos ter a coragem de fazer, né, Robson? Exatamente, Patrícia. Eu penso que o prolongamento, né, do tempo fora do habitual é muito mais uma questão de cuidado, né, com aqueles que estão conosco. Algumas coisas nós não estamos nos permitindo deixar escapar para bem, né, dos ouvidos e corações que estão ou que virão também
a assistir a essa nossa conversa. É bom que isso fique, que a gente enriqueça, né? Que a gente não tenha assim, lógico, o tempo é um parâmetro, mas o cuidado tá acima, é de uma ordem superior ao tempo, e talvez por isso. Eu vou iluminar a fala a sua fala, Patrícia, naquele ponto que você traz sabiamente de Valdo, quando ele diz que nós precisamos estar preparados para o assédio daqueles, né, daqueles espíritos. Tem uma parte da ansiedade coletiva que, meu Deus, Joana traz no coletivismo aqui nesse capítulo, mas se fôssemos enveredar por isso, aí sim nós passaríamos para mais de 4 horas, né? Mas assim, essa fala de Divaldo nos alerta que ansiedade é minha, ansiedade é minha. Prepare-se como? Fazendo uso de alguns recursos, como todos esses que Patrícia trouxe, né? Principalmente o recurso da oração, principalmente o fortalecimento da fé, né? Principalmente a compreensão e a incorporação da consolação, da imortalidade, na proposta do desenvolvimento do autoconhecimento, separando o sujeito do conhecimento do objeto do conhecimento. É preciso, só tem crescimento, só tem evolução moral, só tem evolução espiritual se fizermos essa separação, né? Quem é o sujeito dessa ansiedade, né? E saber que a ansiedade é objeto e que eu sou o sujeito desse objeto, né? A expansão da consciência só se dá se fizermos essa separação para tudo que nos acontece na vida, inclusive para o nosso eu, para o nosso comportamento. Então, vamos ter a ansiedade, que é o tema da nossa conversa de hoje, como objeto do conhecimento. E eu sempre como sujeito do conhecimento. E enquanto sujeito do conhecimento, eu tenho o controle sobre o objeto. Eu tenho controle sobre o objeto do conhecimento. Qualquer coisa, sobre a minha depressão, sobre o meu desconforto, sobre o fato de não conseguir concluir aquilo que eu inicio, sobre a dificuldade de me relacionar com as pessoas, de me socializar, sabe? Então, assim, vamos separar objeto, crescimento, serenidade, como traz Joana, passa inexoravelmente, autocontrole, pela separação. É o primeiro passo do crescimento da consciência, da expansão da consciência, e podemos espiar com qualidade de vida? Podemos sim, né? E passa pela separação, sujeito, que sou sempre eu, do conhecimento, e objeto do conhecimento. Né? Eu queria trazer, assim, já também para as considerações finais, alguns recursos, né? Que podemos fazer uso, já que temos o controle sobre a nossa resposta às situações que nos acontecem, que temos controle sobre a nossa ansiedade, né? O desenvolvimento do autoconhecimento, né? Descobrirmos-nos, sabermos como somos, como reagimos, como nos comportamos, né? Isso é determinante. Em situação de começar a perceber que eu estou apresentando sintomas, a sudorese, a taquicardia e outros, eu vou ativar os meus 5 sentidos ao mesmo tempo, sabe? É provar alguma coisa, é pegar qualquer objeto que esteja próximo, é olhar para o céu, para um outro lugar, é me colocar em movimento, é sair de onde estou, jamais ir para o quarto ou ir para a cama, né? É procurar se movimentar em direção a um outro espaço, diferente daquele onde a ansiedade começou a dar os seus sinais, né? É pegar em alguma coisa, é ouvir, buscar ouvir os sons que estiverem ao nosso redor, não é botar uma música para tentar sair dela, mas é buscar ouvir os sons que estão, é um carro que passa, é uma pessoa que fala, é um passarinho que canta, ativar ao mesmo tempo os nossos 5 sentidos, trazer para sentir um aroma de alguma coisa, né? Nós temos 2 quadrantes, são 4 quadrantes, mas o que importa é assim, rever o que é que eu faço que eu não estou gostando, o que eu não gosto de fazer,
E tem outro quadrante que é gosto e gosto de fazer e faço. Então é tirar essas coisinhas que eu faço e não gosto e colocar no quadrante do gosto e faço, né? Porque isso também provoca ansiedade e essa dinâmica ela auxilia no controle do processo da ansiedade. Fazer uso bom do tempo, como diz Joana de Ângeles, né? Muita gente diz assim, o tempo é senhor de todas as coisas, não é nem filosófico, isso é senso comum, sabe? Apesar do nome de quem possa ter construído essa frase, essa expressão. Mas não é o tempo, não vamos delegar nada ao tempo, não. Né? O tempo é inexorável, né? O tempo é de Deus. Vamos olhar para o Kairos, não para o Cronos, né? Na medida em que eu tenho a imortalidade, eu sou imortal, e tudo tem um tempo, que é o tempo da natureza, que é o tempo natural. Agora, eu preciso fazer bom uso, como Patrícia traz inteligentemente, eu estou consumindo tecnologia na maior parte do meu tempo, e uma boa parte desse consumo não é para trazer informações, não é para busca de temas científicos que me agreguem, mas para fugir da minha realidade, vamos analisar o uso que nós estamos fazendo do tempo, né? Buscar a nossa vocação, como o João insiste, olha para dentro de nós, porque o Espírito tem uma missão, tem um propósito, e a gente precisa buscar saber disso, né? Rever o sentido da minha vida, né? Qual é o sentido? Por que eu estou fazendo o que eu faço, né? O que é que está pulsando dentro de mim? O que que a vida espera de mim? Dar nitidez à nossa identidade. Muitas vezes a gente tende a satisfazer uma expectativa que o outro forma a respeito de nós. Alguém que diz, poxa, você não casou ainda, você não tem filho ainda, você ainda não tem um apartamento, não tem uma casa, você está com tantos anos, e isso é do outro. Só não tenho isso porque não chegou a hora de eu pensar nisso, priorizar isso, focar isso, iluminar, cada um tem o seu tempo. Né? Então, se preocupar com aquele juízo que o outro faz de mim, com o medo de não ser aceito pelo outro, isso é um produtor de ansiedade numa magnitude muito, muito, muito intensa e adoecedora. Então, eu preciso iluminar a mim para preservar minha identidade, me conhecer, saber quem sou e me afirmar como tal. Eu não posso negociar a minha identidade. Esse sou eu e ponto. Agora, em processo de aperfeiçoamento, lógico, com muita humildade, né? Mas esse sou eu. Proteger a minha linha de borda, né? Para que não invadam a minha individualidade. Eu não posso negociar isso também, né? Então, até aqui, o outro pode vir, seja esse outro quem for, né? Pode ser aquele que nos ama, mas até aqui tudo bem, daqui para cá, pode deixar comigo. Eu entendo a sua amorosidade, o seu cuidado, as suas boas intenções e a sua preocupação, mas eu preciso da minha identidade, não deixar a minha identidade se fragmentar, me fragilizo, aí vem ansiedade, vem depressão, vem padrão vibratório baixo, vem obsessão. E preservar a minha individualidade, é o que é o meu. Olha, a raiva, ela é uma emoção primária e necessária para que a nossa individualidade seja preservada. Ela está a serviço também disso, dentre outras tantas coisas. Aquela ira sagrada de Jesus, né, para Joana de Ângeles, como ela diz, está em nós para que a nossa individualidade não seja invadida. Na medida em que eu permito a invasão da minha individualidade, o processo de ansiedade começa, porque se invadem a minha individualidade, seria um tema, né, específico para uma conversa, eu me fragilizo em mim mesmo, passo a ter a sensação de que não tenho controle e simplesmente entro num processo de ansiedade. O outro não pode ser nunca referência para mim, mas o outro já casou, o outro já teve filho, o outro já está ganhando dinheiro, o outro já está empregado, o outro já se formou, o outro é o outro e só, como diz o poeta, sabiamente. Eu preciso ser referência de mim mesmo, né? A minha referência é o eu que eu desejo ser, e não o que o outro é outro ponto.
que produtor ou estimulante de ansiedade, né? Dar ouvidos à voz do inconsciente, buscar dialogar com a gente mesmo, desapegar-se de absolutamente tudo, como Patrícia maravilhosamente pontuou, rever as minhas relações com as coisas, né? Com as minhas crenças, né? Com as minhas verdades e também com os meus objetos, com as pessoas, entende? Entender a perenidade da vida, né? Que Joana usa a perenidade da vida para dar uma abrangência maior ao público, que ela clama com a sua voz, mas ela está falando da imortalidade da alma. A gente precisa ter essa perspectiva da perenidade da vida para aqueles que são simpatizantes da doutrina ou que estão, né, olhando para nós, mas é a mesma imortalidade da alma como nós trazemos no Espiritismo. Prestar atenção aos sinais, né, aquilo que mostra os caminhos pelos quais a gente deve seguir. A prece, a busca do amparo, da presença dos espíritos que simpatizem conosco, caridosos, missionários, que tenham bons propósitos, que reconheçam a nossa fragilidade, que se disponham a estar conosco, através da prece, mas também através desse pedido que a gente faz por nós e por todos, porque sozinhos a gente sucumbe, né? Nós precisamos do amparo do alto, e o fortalecimento da fé, né? É o que eu queria deixar aqui como uma modesta e singela contribuição para aplacar ou amenizar o sofrimento, porque não tem como nos afetamos quando a gente vê pessoas em processos de ansiedade. E pessoas muito próximas, muitas vezes até pessoas que nós amamos profundamente, mas eu só posso dizer que confio em Deus e vou me permitir trazer aqui Mateus 6, 25, 34, quando ele nos traz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Essa palavra penetre nos corações daqueles que estão nos assistindo e que estes levem também a todos os seus amados. Excelente. Sermão da Montanha é realmente mensagem de vida eterna. Tem algumas frases, gente, do capítulo, eu sempre deixo aqui para passar no finalzinho, correndo o risco até de já ter repetido algo que Robson tenha dito, mas para deixar gravado. Joana diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então é interessante como ela às vezes faz referência, né, que o homem se debruça nos seus consultórios, nos seus laboratórios para investigar aquelas partículas mínimas, né, celulares do próprio código genético, viaja para fora, em outros planetas, para perceber se há vida, né, existente, mas a vida dentro de si, por vezes, não se dedica a esse autodescobrimento, que é a tarefa para a encarnação toda, e todas as outras. Ela também nos diz que não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico, o que reitera aquilo que a gente falou, né, das adversidades, da fragilidade do corpo, da sua depreciação, da degeneração natural das células físicas, até talvez como um exercício do alto para o desapego, que a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção, como se fosse um inimigo interno, né, que permanece a surdina, pronto a nos sabotar nesse esforço de autoiluminamento, e que cabe a nós trabalhar para esse controle emocional e equilíbrio, e por fim, que a finalidade essencial da existência terrena, muitos de nós ficamos fazendo cursos e imersões para descobrir o nosso propósito, está aqui dado de bandeja pela Veneranda. A finalidade essencial da existência terrena se resume
na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, que combina muito bem aí com o que Robson trouxe sobre não se desesperar, né, ou ficar muito ansioso com o que há de vir. Então é isso, gente. Agradecemos penhoradamente por toda a participação, pelos comentários, né, pelas questões. Que Deus nos ilumine a todos e vamos orar. Divino Mestre Jesus, companheiro de todos os nossos momentos, que o Senhor nos abençoe e nos envolva com sua santa e divina paz. Onde nós ainda não nos sentirmos capazes de modificar, quando ainda tivermos dificuldade para fazer o que já sabemos que deveríamos, todas as vezes que tivermos medos infundados, envolve-nos, Senhor, no teu abraço amoroso, quais fôssemos crianças espirituais, porque efetivamente somos. Coloca-nos de encontro com o seu peito divino, envolve-nos com o calor da sua compreensão. Que a vossa compaixão e misericórdia se estenda em nossas vidas como raios de um sol imenso, e que com base no vosso exemplo, nós possamos aos poucos nos livrar desses conflitos que nos afligem, estreitando e estimulando a fé em Deus, a coragem, a sabedoria e a serenidade para em todas as coisas. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, até a próxima, se Deus quiser, e até domingo que vem.